Cirurgia do olhar. Vamos ver o que é, como é feita e quais os benefícios dessa cirurgia. Quando uma pessoa diz eu quero operar as pálpebras, muitas vezes ela imagina uma cirurgia relativamente simples, retirar um pouquinho de pele da pálpebra superior, talvez tratar algumas bolsas embaixo dos olhos, fechar a incisão e pronto. Mas o olhar é muito mais complexo que isso. A região ao redor dos olhos é uma das áreas mais delicadas, expressivas e importantes do rosto. Ela comunica cansaço, tristeza, envelhecimento, suavidade, feminilidade, força, serenidade e até a nossa disposição emocional, mesmo quando não estamos dizendo uma palavra. Por isso, quando falamos em cirurgia do olhar, não estamos falando apenas em tirar excesso de pele. Estamos falando de uma avaliação completa de toda a região periorbitária, pálpebras superiores, inferiores, sobrancelhas, canto dos olhos, bolsas de gorduras, ducto lacrimal, flacidez, qualidade de pele, posição dos tecidos e principalmente a função das pálpebras. E uma cirurgia tecnicamente correta, mas que não entende a harmonia do olhar, também pode deixar um resultado pouco natural. Se você sente que o seu olhar está pesado, cansado, triste, envelhecido, com bolsas aparentes, excesso de pele, sobrancelhas caídas ou aquela sombra profunda abaixo dos olhos, esse vídeo vai ajudar você a entender o que realmente pode estar acontecendo. E talvez a informação mais importante seja essa: nem todo olhar cansado melhora apenas retirando pele. Às vezes, o problema está na pálpebra. Em outras situações, é a sobrancelha que caiu. Pode haver bolsa de gordura, mas também pode existir perda de volume. O canto do olho pode estar frouxo, a região abaixo das pálpebras pode ter um sulco profundo. Em alguns pacientes, a pele é fina e enrugada. Em outros, a flacidez muscular, frouxidão ligamentar ou alteração da sustentação da pálpebra inferior. Cada uma dessas situações exige um raciocínio diferente. Se o cirurgião trata todas as pacientes com a mesma técnica, como se toda cirurgia do olhar fosse apenas tirar pele e bolsa, o risco de um resultado artificial incompleto ou até funcionalmente inadequado aumenta muito. Vamos começar pela blefaroplastia superior. Essa é a cirurgia mais conhecida da região dos olhos. Ela trata o excesso de pele da pálpebra superior, aquela dobra que pode pesar sobre os cílios, borrar a maquiagem, deixar o olhar fechado e, em casos mais avançados, até atrapalhar o campo da visão. Muita gente associa esse excesso de pele apenas ao envelhecimento, mas ele também pode ter uma relação genética. Formato da órbita, espessura da pele, queda da sobrancelha e características individuais. Durante a avaliação, uma pergunta precisa ser feita: o excesso está realmente na pálpebra ou a sobrancelha desceu e empurrou a pele para baixo? Essa diferença muda tudo. Quando a sobrancelha está baixa, especialmente na sua porção lateral, a paciente pode parecer triste, brava ou cansada. Se apenas retiramos a pele da pálpebra superior sem perceber que a sobrancelha também caiu, o resultado pode ficar limitado. Em alguns casos, a retirada exagerada de pele pode até piorar a aparência, porque cria uma pálpebra presa, encurtada e sem naturalidade. Por isso, em determinados pacientes, pode ser necessário associar um tipo de elevação do supercílio. Essa elevação não precisa ser necessariamente exagerada. O objetivo não é criar uma sobrancelha artificialmente arqueada ou um olhar assustado. A ideia é reposicionar com delicadeza aquilo que caiu, devolvendo abertura, leveza e frescor ao olhar. Existem diferentes formas de tratar a queda do supercílio. A escolha depende do grau de queda, do tipo de pele, da posição da sobrancelha, da testa, da implantação capilar, da anatomia e do resultado desejado. Em alguns casos, técnicas menos extensas podem ajudar. Em outros, pode haver indicação de uma abordagem cirúrgica mais estruturada. O importante é entender que a pálpebra superior e a sobrancelha não devem ser avaliadas separadamente. Elas fazem parte do mesmo conjunto. Agora, vamos falar da pálpebra inferior. Talvez essa seja uma das áreas mais desafiadoras da cirurgia do olhar. A pálpebra inferior pode apresentar bolsas de gordura, flacidez de pele, rugas finas, frouxidão, olheiras estruturais, sulco lacrimal profundo e perda de sustentação. Muitas vezes a paciente chega dizendo: doutor, eu quero tirar essas bolsas. Mas quando examinamos com calma, percebemos que o problema não é só a bolsa. O que incomoda é o contraste. A bolsa projeta para frente, o sulco abaixo dela aprofunda, a transição entre a pálpebra e a bochecha fica marcada. Isso cria aquela aparência de cansaço permanente,
mesmo quando a paciente dormiu bem. Se simplesmente retiramos gordura demais da pálpebra inferior, podemos até reduzir a bolsa naquele momento, mas existe o risco de deixar a região funda, envelhecida e esqueletizada. O rejuvenescimento moderno do olhar não busca esvaziar a pálpebra, ele busca suavizar a transição. Em muitos casos, em vez de retirar toda a gordura, podemos reposicionar parte dela, redistribuir volumes, tratar o sulco lacrimal, o famoso tear throw, e melhorar a passagem entre a pálpebra inferior e a região malar. O tear throw é aquele sulco que forma próximo do canto interno do olho e desce em direção à bochecha. Quando ele é profundo, cria sombra, reforça a olheira e transmite cansaço. O tratamento pode variar. Em alguns pacientes, o preenchimento com ácido hialurônico pode ser uma opção, desde que quando bem indicado e realizado com cautela. Em outros, especialmente quando há excesso de pele, bolsas importantes ou frouxidão palpebral, a cirurgia pode ser mais adequada. Há situações em que o enxerto de gordura autóloga, ou seja, a gordura da própria paciente, ajuda a suavizar a região e melhorar a qualidade dos tecidos. Mas, novamente, o tratamento não é igual para todas. O sulco lacrimal pode ser causado por perda de volume, por projeção da bolsa, por estrutura óssea, por pele fina, por pigmentação ou por combinação de fatores. Cada origem exige uma estratégia. Outro ponto muito importante na pálpebra inferior é a sustentação. A pálpebra inferior não é apenas uma pele cobrindo o olho. Ela precisa estar bem posicionada, encostada no globo ocular, funcionando corretamente para proteger a superfície do olho, distribuir a lágrima e manter o contorno ocular. Quando há frouxidão da pálpebra inferior, retirar pele sem tratar a sustentação pode ser perigoso. A pálpebra pode descer, arredondar o olhar, expor a parte branca do olho abaixo da íris, causar irritação, ressecamento, lacrimejamento, sensação de areia nos olhos e até alteração estética importante. E aqui que entra a cantopexia, ou em alguns casos, a cantoplastia. A cantopexia é uma técnica usada para reforçar e estabilizar o canto lateral da pálpebra, ajudando a manter a pálpebra inferior em uma posição adequada. Ela pode ser essencial em pacientes com frouxidão, risco de retração ou necessidade de maior suporte durante a blefaroplastia inferior. Esse detalhe técnico faz muita diferença. Muitas complicações da blefaroplastia inferior acontecem não porque a cirurgia foi grande, mas porque a pálpebra não foi respeitada como estrutura funcional. A função vem antes da vaidade. Um olhar bonito precisa ser confortável, lubrificado, protegido e natural. Por isso, antes de operar, é fundamental perguntar sobre o olho seco, lacrimejamento, uso de colírios, cirurgias oftalmológicas prévias, lentes de contato, doenças da tireoide, alergias, irritações crônicas e sintomas oculares. Uma paciente com um olho seco importante, por exemplo, precisa de uma avaliação ainda mais cuidadosa. A cirurgia pode ser possível, mas o planejamento muda. A retirada de pele deve ser conservadora, a pálpebra precisa ser protegida e, às vezes, a participação do oftalmologista é importante. A cirurgia do olhar moderna não pode ser agressiva, ela precisa ser precisa. O objetivo não é deixar a paciente com cara de operada. Também não é transformar a expressão natural da pessoa. O melhor resultado é aquele em que os outros percebem que a paciente está mais descansada, mais leve, mais aberta, mas não conseguem identificar exatamente o que foi feito. Isso exige moderação. Na pálpebra superior, pele demais retirada pode dificultar o fechamento dos olhos, alterar a expressão ou prejudicar cirurgias futuras. Na inferior, gordura demais retirada pode afundar a região. Uma sobrancelha elevada em excesso pode gerar um aspecto artificial. Uma cantopexia mal indicada ou mal executada pode mudar o formato do olho de forma indesejada. A cirurgia do olhar ela é feita em milímetros. Pequenas decisões podem alterar muito o resultado. Por isso, durante o planejamento, avaliamos o rosto inteiro, não apenas os olhos. A posição das sobrancelhas depende da testa, da musculatura frontal, a pálpebra inferior se relaciona com a bochecha, o sulco lacrimal depende da transição entre a órbita e o terço médio da face, e a flacidez do rosto pode interferir na sustentação lateral dos olhos. A qualidade da pele muda a necessidade de tratamentos complementares. Às vezes, uma blefaroplastia isolada resolve muito bem. Em outros casos, o resultado mais completo vem de uma combinação: blefaroplastia superior, inferior, cantopexia, elevação dos supercílios, enxerto de gordura, laser, peeling, tratamento de pele e até um lifting facial, dependendo da idade, da anatomia e da queixa principal. Essa combinação não significa fazer mais cirurgia somente por fazer, significa tratar a causa correta.
Se a paciente tem sobra de pele na pálpebra superior, mas a sobrancelha está bem posicionada, a blefaroplastia pode ser suficiente. Quando o canto lateral está frouxo, a cantoplastia pode proteger o resultado. Se existe um sulco lacrimal profundo, olhar apenas as bolsas não resolve tudo. Nos casos em que a pele é muito enrugada, fina ou danificada pelo sol, retirar pele não melhora completamente a textura. Pode ser necessário associar um tratamento de qualidade de pele. Quando a região malar está caída, a pálpebra inferior parece pior porque perdeu suporte abaixo. Repare como o raciocínio muda quando deixamos de pensar em tirar excesso e passamos a pensar em restaurar a anatomia. Esse é o conceito da cirurgia do olhar. Tratar a região periorbitária como uma unidade estética e funcional. E quais são os benefícios? O primeiro é a melhora da aparência cansada. Muitas pacientes dizem que ouvem frases como: "Você está com cara de sono, você está abatida, você parece triste", mesmo quando estão bem. A cirurgia pode ajudar a suavizar esse aspecto, abrindo o olhar e reduzindo o peso das pálpebras. O outro benefício é a melhora da expressão. Uma sobrancelha caída pode transmitir tristeza ou seriedade excessiva. Bolsas inferiores podem sugerir cansaço. O excesso da pele superior pode esconder o formato dos olhos. Ao tratar essas alterações com equilíbrio, a expressão fica mais leve e coerente com o estado emocional real da pessoa. Em casos mais avançados, há também um benefício funcional. Quando o excesso de pele das pálpebras superiores pesa sobre os olhos, reduz o campo visual, a paciente pode sentir dificuldade de ler, dirigir, maquiar-se ou manter os olhos abertos no fim do dia. A cirurgia pode melhorar esse desconforto, desde que a indicação seja bem feita. A cantopexia, por sua vez, pode ajudar a preservar a função da pálpebra inferior em pacientes com risco de frouxidão. Isso não é apenas um detalhe estético, é proteção ocular. O tratamento do tear-through e das transições de volume pode trazer uma aparência mais suave e menos sombreada, sem necessidade de mudar a identidade da paciente. E talvez um dos maiores benefícios seja a naturalidade, quando tudo é planejado de forma integrada. A paciente não precisa ficar diferente, ela precisa se reconhecer melhor. Se você pensa em fazer essa cirurgia, procure uma avaliação detalhada. Não se contente apenas com a ideia de tirar pele da pálpebra. Pergunte se a sua sobrancelha está bem posicionada, se há frouxidão na pálpebra inferior, se existe indicação de cantopexia, se o sulco lacrimal precisa ser tratado, se a pele precisa de complementos e quais são os limites reais para o seu caso. A boa cirurgia começa antes do centro cirúrgico. Ela começa no diagnóstico. E quando o diagnóstico é bem feito, o resultado tende a ser mais natural, mais seguro e mais coerente com o seu rosto. Se esse vídeo te ajudou a entender que a cirurgia do olhar vai muito além de retirar excesso de pele das pálpebras, acompanhe o canal. Aqui eu trago informações sobre cirurgia plástica facial e corporal com profundidade, clareza e responsabilidade, para que você possa tomar decisões mais conscientes.